Olá, um dos assuntos que sempre retorna alguma pergunta em nossa consultoria tributária é sobre o condomínio rural, se precisa ou se não precisa ter registro. E aí eu trouxe nesse vídeo para vocês uma decisão do CARF que data de dezembro de 2019, num caso interessante onde um pai explorava a atividade rural com um filho, com seus filhos, e havia um contrato entre eles, mas esse contrato não havia sido registrado. E segundo determina o próprio CARF, no caso do condomínio rural, ele traz a obrigatoriedade de registro desse contrato no cartório. Eu vou ler aqui um trecho dessa decisão do CARF para que você possa entender. Ele traz aqui o seguinte: atividade rural, condomínio, prova. A exploração da atividade rural em condomínio deve ser provada por meio de ato constitutivo registrado na junta comercial, quando houver a prática de atos de comércio, ou no cartório de registro das pessoas jurídicas, quando não envolver essa atividade. No caso desse julgado do CARF, era a exploração, como eu falei, entre pai e filho, Então, nesse caso, havia ali um contrato de condomínio que foi, inclusive, reconhecida a firma das suas assinaturas, mas não havia sido registrado na junta comercial. A grande questão é que em alguns treinamentos que eu venho ministrando, e quando eu falo isso para alguns alunos, contadores, enfim, pessoas que trabalham nessa área, consultores, eles comentam comigo o seguinte: isso eu ouvi de um colega lá do estado de Goiás, que a junta comercial do estado de Goiás não faz esse tipo de registro, assim como em outro caso, aí já de uma aluna do Paraná, ela comentou comigo que lá funciona normalmente, que consegue fazer o registro. O fato é que condomínio rural, na visão do CARF dessa decisão lá de 2019, precisa ter registro na junta comercial. E por conta da falta desse registro na junta comercial, esse produtor rural, ele foi autuado e foi, claro, fez defesa, mas foi mantido, melhor dizendo, o auto de infração dele. Apenas para lembrar, apesar do registro na junta comercial, a instrução normativa que trata da obrigatoriedade de registro no CNPJ não traz a figura do condomínio rural como sendo uma das pessoas, das figuras jurídicas, digamos assim, obrigadas a ter CNPJ. Nem na atual, que é a 2119, nem na instrução normativa antiga, que é a 1863, falava da obrigatoriedade de condomínio rural ter inscrição em CNPJ. Então, seria basicamente um registro na junta comercial para que ficasse registrado esse condomínio. E a questão maior que nos pega é o seguinte: e nesse caso, Elielton, da junta comercial, que não faz esse registro, como é que eu vou resolver isso? Eu resolveria da seguinte forma, até para não ter problemas futuramente com o ente fiscalizador, que é a Receita Federal. Eu faria simplesmente a tentativa de registro desse contrato na junta comercial. Com a negativa da junta comercial, eu guardaria isso como prova. E para demonstrar a boa-fé da exploração do condomínio, faria o registro no cartório de registro de títulos e documentos. E assim, eu poderia demonstrar para a Receita Federal que há uma documentação, há uma prova da exploração em condomínio. Dessa forma, você poderia evitar uma punibilidade, uma multa, enfim, como aconteceu com essa família que explorava pai e filhos e, apesar de ter um contrato, mas não ter sido registrado na junta comercial, foram autuados porque a Receita Federal não aceitou aquele contrato que eles demonstraram como prova da exploração, o que eu acho um pouco exacerbado, mas enfim, cumpriu-se o que está previsto na legislação e foi mantido esse auto de infração. Se você quiser uma cópia desse processo, dessa decisão do CARF, me manda uma mensagem aqui no nosso Instagram, ou até mesmo, se você estiver nos assistindo por outra rede social, me mande no nosso WhatsApp. Vou colocar aqui nosso número do WhatsApp aqui abaixo para que você possa nos mandar uma mensagem, para que você que é contador, você que é consultor que trabalha nessa área, analisar o risco que um produtor rural pode estar correndo se explorando em condomínio rural. E aí você passar essa situação para ele tomar a decisão se vai ou não registrar esse condomínio na junta comercial. Aí fica a seu critério. É importante você saber dessa informação porque
quando a gente sabe da informação, a gente pode tomar decisões antecipadamente e evitar uma dor de cabeça futura, tá ok? Por hoje é só isso. Um abraço, professor Elielto. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.